Para o vídeo de hoje eu separei um dos personagens favoritos dos games de todos os tempos. Inclusive é o meu personagem favorito, porque foi meu primeiro jogo, né, do meu primeiro videogame, lá em 1900 e lá vai bolinhas. Que é o Super Mario Bros. Então vocês vão reparar que não está igual ao original, porque é uma fanart, né? Porque eu adicionei detalhes ali, características do meu traço no personagem. Eu vou mostrar todo o processo de construção desse desenho, passo a passo para vocês. Então pegue lápis e borracha, porque hoje eu vou explicar sobre estrutura, contorno e pintura com lápis de cor. Sem perder tempo, corre lá pegar o material que eu estou te esperando. Vamos para a nossa aula. Bom, então vamos lá começar a nossa aula. Você já pode assinar a chamada deixando aquele seu like para ficar bonito. E quem já acompanha o canal já sabe que a gente vai trabalhar com proporção de 2 cabeças esse Mario. O que quer dizer? Quer dizer que o desenho vai ter a proporção do tamanho de 2 cabeças do personagem, né? Então eu venho fazendo toda essa marcação primeiro, né? O legal também é a gente calcular, né? Como eu estou fazendo na folha aí, o tamanho que eu desenhar vai ter que ficar, né? Lógico que a gente pode apagar e ajustar isso, mas, por exemplo, quando eu faço essa marcação, já dá para eu ter uma noção que tamanho que vai ficar o personagem na folha. Lógico que ele vai ficar um pouquinho acima dessa marcação, porque sempre tem o cabelo, às vezes tem o boné, tem o chapéu. Então, na parte de cima, eu costumo sempre deixar um espacinho maior do que na parte de baixo. Aí, depois que eu faço essa distribuição aí, eu olho para ver se eu estou usando bem o espaço do papel, né? É importante a gente saber se a gente está usando bem esse espaço, porque às vezes o que acontece? Tem gente que vai lá, pega uma folha de sulfite e faz um desenho pequenininho lá no canto. Aí não adianta nada, né? Que sobra tipo um monte de folha. E quantas vezes também, quando eu estava começando, começar a desenhar já sem estrutura, sem marcação, começava a fazer já olho, nariz, boca do jeito que tem que ser o desenho, chegava lá embaixo, não cabia os pés, aí dava aquela frustração, né? Tudo isso por falta da gente saber a maneira correta de fazer o processo de desenho. Então, vamos fazer a marcação, tá? E daí sim a gente vem com a estrutura. Bom, na estrutura é bem simples, a cabeça eu fiz um círculo, né? Peguei a parte de baixo, né? Fiz a parte de baixo, depois do círculo ali, fiz um quadrado para fazer esse bonequinho de palito, que também é conhecido como o axis, né? Então assim, fiz esse bonequinho de palito, já analiso, vou dar uma analisada, ver se está tudo ok. Aí se tiver tudo ok, o tamanho, a proporção, posso seguir com os detalhes, né? É importante a gente pegar referências, né? Eu falei que é uma fanart, mas a gente pega a referência para ver como que são os detalhes do personagem, né? Aí ao longo do desenho, o que vier de inspiração a gente vai colocando. Mas basicamente assim, eu comecei ali pelo nariz, né? E depois eu fiz os 2 círculos dos olhos, que eu achei que ficava mais fácil de centralizar a fisionomia dele na cabeça, né? Como o nariz dele é bem grandão, eu fiz um círculo também, né? Um oval assim, e a expressão do olho dele até tem um olho que está diferente do outro, né? Para dar essa tipo uma impressão assim de tipo, vamos lá, né? Essa pose que eu marquei, ele vai estar com o pulso para frente assim, né? Meio de vamos ao ataque, alguma coisa desse tipo assim, ou vamos pisar numa tartaruga. Bom, quem joga Mario sabe como que é, né? Enfim. Aí assim, fiz essa primeira marcação dos olhos, é importante eu já marcar a pupila ali, né? Para ter uma noção. E dependendo do tamanho da pupila que você marcar, muda muito a expressão, tá? Por exemplo, pode ser que você faça a pupila pequena e daí dá aquela impressão de olho arregalado. Isso não é legal. É legal a gente fazer um pouquinho maior para ele ficar com o olho mais neutro, né? Ele tá ali com uma cara assim de olho focado, mas mesmo assim não chega a ser aquele olho arregalado, assim, né? Meio de psicopata, assim. Feita essa parte aí, né? Essa primeira marcação aí. É importante também vocês verem o tamanho do bigode, tá? Que vai bater lá na orelha, que o bigode dele é grande mesmo, então pode fazer até o cantinho da orelha lá. Ele vem fazendo essas ondinhas, então fique atento com o bigode aí.
Na parte do cabelo, né, a gente tem que vir marcando essas mechas, porque eu não vou fazer ele com o chapéuzinho, vou fazer ele só com as mechas, o cabelinho dele de fora, né? Então, eu venho fazendo as mechas. E o importante na hora de fazer a mecha é a gente seguir um padrão, tá? Por exemplo, se eu começo a fazer as mechas dele arredondada, eu não posso fazer uma outra mecha com ponta, né? Tipo pontudo. Então é importante a gente manter um padrão para as mechas, tá? Feita essa parte de cima da cabeça, vamos começar a blocagem, né? O que é a blocagem, pessoal? É a parte que a gente vai engrossando o personagem, transformando ele praticamente num boneco ou num manequim, né? Que ele vai ganhar forma, volume. Vai sair daquele bonequinho de palito que a gente tinha feito. Nessa mesma hora eu já posso vir marcando as mãos, né? Mão vocês sabem como que é para desenhar a mão, né, gente? Então assim, vamos fazer uma marcação base, depois a gente vem adicionando os detalhes finais, tá? Por quê? Porque a gente não pode ficar muito preso no mesmo lugar, senão o desenho começa a desandar e a gente desanima. Então faz uma marcação, depois quando tiver tudo pronto o desenho, a gente vem e adiciona os detalhes finais, principalmente nos detalhes mais complicadinhos, tipo mãos e pés, assim, né? É que o pé do Mario é bem fácil, mas às vezes dependendo do personagem, né? Então, faz o desenho andar, tá? Mesmo se chegou alguma parte travou, muda porque é importante. Bom, vamos fazer o chapéuzinho dele, né? O chapéuzinho dele, que é uma marca registrada, né? Mas eu queria mostrar o cabelinho dele meio bagunçado, assim. E até tem isso também no jogo, né? Principalmente no do Nintendo 64. Tinha uma fase que tinha um passarinho que vinha e roubava o chapéu dele, né? Então ele ficava sem o chapéu mesmo em algumas horas no jogo do 64. Então eu queria meio que fazer ele assim para relembrar um pouco do jogo também. Vocês vão perceber aí que eu já estou fazendo a marcação do macacão, mas eu resolvi colocar com a roupa meio rasgada ali, né? Tipo, já tá meio que final de fase. Então assim, essa hora que eu acho que é interessante a gente ir adicionando o que vem na mente, né? Por exemplo, eu não vou fazer ele também com a manga comprida. Eu vou fazer ele com a manga curta e vou jogar uma camiseta por baixo, uma camiseta de manga comprida por baixo de manga curta. Acho que vai ficar legal assim. Tem que fazer ele usando as luvas também, né? Mas depois a gente faz essa marcação. Vou para fazer a marcação do pé. Importante a gente fazer o rabisco ali do tênis e não esquecer de colocar a sola. Às vezes perceba aí nos seus desenhos, se você estiver esquecendo de colocar simplesmente a sola do tênis ali, já dá uma boa melhorada no desenho, tá bom? Fique atento, isso aí que é uma coisa importante. Bom, praticamente este é o rascunho, gente, tá? Agora sim, se precisar daquela arrumada, arruma, né? Eu vou pegar essas 3 canetas, uma grossa, uma média e uma fina, para a gente começar a fazer esse contorno aí. E agora, na hora de fazer o contorno, eu vou dar aquela acelerada marota, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas de vídeo, né? Então eu vou dar uma aceleradinha aí e vou comentando, ó. Essa que eu estou usando aí para fazer esse contorno da silhueta, que é a parte mais grossa, é a Pilot Color 850 Junior. E depois por dentro eu vim usando uma caneta média, que é a Pilot Office Pen, tá? Essas duas canetas é muito fácil de encontrar em papelarias convencionais, tá? Não é nenhum tipo de caneta difícil de encontrar, não, é tranquilo. Então, vai na papelaria da sua cidade aí e pode pedir essas duas canetas que você vai usar muito. E agora nos detalhes eu estou usando uma Stabilo, porque tem uns cantinhos, né? E as pontinhas dos cantinhos eu gosto de fazer com a Stabilo para que ela deixe a pontinha bem fina, né? Isso dá um detalhe interessante também. E eu estou fazendo ali umas marcas de costura também ali da roupa, e a fina me ajuda muito na hora de fazer isso, tá bom? Então, recomendo muito essas 3 canetas. Começando a pintura, no desenho aqui, né, do Mario, eu vou usar somente o lápis de cor da Faber-Castell, que é o Super Soft, né, que é um lápis
Meu, fenomenal que a Faber-Castell lançou. Então eu recomendo muito vocês comprarem esse Super Soft aí, porque, nossa, ele tem um poder de absorção e de mistura muito bom, né? Aí vocês vão vendo no vídeo aí, ó. Percebam como eu passo uma cor escura marcando uma sombra, né? Eu faço aquela base com a cor escura e depois eu venho com a cor clara passando mais forte por cima para misturar as cores. Então isso é muito importante que vocês entendam o processo, tá? Lógico que eu joguei uns backlight ali, uns highlight ali, ó, que são essas cores no canto do personagem ali, rosa, para dar um efeito. Mas basicamente eu venho, ó, faço a marcação, ó, perceba para vocês verem, faço a marcação com o escuro, marquei a sombra. Aí depois eu pego a cor clara e passo por cima para misturar e deixar bem liso, né? A pintura bem misturadinho mesmo. Isso eu acho que assim resolve bastante o problema de repente deixar marcas de lápis de cor, assim, sabe, tudo marcadão. Então é bacana a gente fazer isso. Bom, eu costumo fazer assim, né? Recomendo que vocês testem aí. Sempre tem assim, um que de repente não consegue se adaptar de uma maneira e vai fazendo de outra. O mais importante é testar, porque assim como vocês estão me vendo, de repente você vê um outro cara falando de uma outra maneira. E não existe só um tipo de pintar com lápis de cor, tá, gente? Tem mais de um tipo. Depende do lápis que você está usando também. Como eu tô com o Super Soft aí, eu gosto de fazer dessa maneira. Se fosse um lápis um pouco mais duro, aí eu pegaria e passaria ele mais suave para não, de repente, não marcar a folha. Ó, percebam no macacão. Passei uma camada escura, né? Aí depois sim eu venho fazendo, pegando a cor clara e passando por cima mesmo, para deixar misturado. E o Super Soft, pessoal, ele é fantástico porque ele realmente mistura mesmo, né? Ó, mais uma vez, ó, vou passando a sombra, né? Marquei a sombra ali, ó, passo em várias direções. Eu tô passando esse marrom aí porque acabou o meu marrom da Soft, eu tenho que pegar mais um. Aí depois eu venho com o vermelho escuro e por fora eu venho com o vermelho claro, né? Aí eu preciso marcar uns efeitos de luz ali também com o rosa e com o azul para dar um efeito meio roxo, né? Aí eu venho passando por cima, mas já no final. Mas a base que é importante, tá? A base tá bem preenchida mesmo, essa parte da base que vai deixar esse efeito bem misturadinho. E para fazer o acabamento final, eu venho adicionando. De um lado eu vou marcando o azul e de outro lado eu marco o rosa, porque daí junta esses dois no meio, eu acho que dá um efeito bem bacaninha mesmo. A sombra, o interessante da sombra é que eu passei primeiro a caneta preta e depois com o soft que ele pega na cor preta, né? Eu vim e passei todo com o soft em cima da caneta preta, então ele dá uma cor bem interessante ali. Bom, aí essa parte que eu tô fazendo com a caneta é só para dar um charme no desenho mesmo, né? Pintar a silhueta de uma cor. Faça testes, é importante testar assim para ver se fica bom, tá? De cores e às vezes quando eu não quero jogar cenário eu faço isso. O que eu tô fazendo aí agora? Depois que eu termino todo o meu desenho, ele fica meio esbranquiçado. Então é importante que eu venha recontornando para que meu desenho ganhe vida novamente, tá? Porque o lápis, a cera vai tomando conta e quando a gente vê, já foi todo o primeiro contorno que a gente fez. Então depois que eu terminei o desenho inteiro, eu venho novamente e faço um contorno. Só que daí, como ele tá com cera, borra mais fácil. Então o cuidado tem que ser extremo. Ah, é importante lembrar também que como ele tá com cera, ele demora um pouco mais para secar. Então eu sempre faço e deixo um tempinho antes de guardar meu desenho para ele ficar bem protegido. Dá uma olhada aí, pessoal, veja como ficou o resultado final, veja aí se você gostou, se você achou difícil, deu assim bastante trabalho, foram algumas horas aí até fazer toda essa produção aí, tá? Então demora mesmo um pouco, isso é natural. Aproveitando você que está aqui no final do vídeo, já se inscreve se você não é inscrito, porque se você chegou até o final do vídeo é que você gosta desse tipo de conteúdo e bem-vindo ao nosso clã. E você que já é inscrito, não esquece de deixar seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar lá nos comentários que eu respondo todos
eu vou continuar desenhando aqui. Espero que vocês façam o mesmo aí, pois afinal tudo começa com um desenho. Valeu, até a próxima!